Muito bem, turma. Então vamos fazer uma correção aí das atividades, né? E para a gente também fazer um tira dúvidas aí, que se alguém tiver. Então vamos fazer o número 1 primeiro. O número 1 já foi, né? Então vamos fazer o número 2 aqui. Vai ficar bem em cima ali, mas número 2. Então vocês vão me ajudando aí que a gente ganha tempo. Então, o número 2. Atenção, não temos. Então vamos encontrar o valor da tensão. Ele indica um valor de corrente elétrica circulando. Lembrando, né? Então a corrente elétrica sai do positivo, vai para o negativo. E aqui nesse circuito eu coloquei uma chave ou um interruptor. Então, evidentemente, só vai ter corrente elétrica circulando quando a gente fechar o circuito, tá? Então, lembrando sempre disso aí. Então, a nossa corrente desse circuito, quanto é? 3,8 amperes. E a resistência elétrica, 100 ohms. Então, já vão habituando-se aí à nomenclatura. O pessoal no começo tem vergonha de falar as unidades de medida aí. Não precisa ter, tá? Umas palavras estranhas agora no começo, mas tem que vencer isso aí. Então, a tensão nós não sabemos. Se eu escrevesse assim, ó, U, que é a tensão a gente não sabe também, né? Mesma coisa. O valor da corrente nós temos 3,8 amperes. Então, aqui, primeira coisa que eu faço é esse levantamento de informações e coloco as informações completas aqui. Então, a corrente 3,8 amperes com unidade de medida e a resistência R é igual a 100 ohms. Então, aqui, entre outras coisas, esses exercícios também vão ajudar e facilitar a vocês gravarem essa sopa de letrinhas aí, né? Então, o que é grandeza, o que é o símbolo da grandeza, o que é a unidade de medida, o que é o símbolo da unidade de medida. Muito bem. Opa, peraí. Então, feito esse levantamento inicial, a gente vai fazer os cálculos. Então, lembrando, outra coisa que eu esqueci aqui, né? A gente não sabe também a potência. Então, eu coloco aqui a potência, um pontinho de interrogação aqui, né? Então, vamos ir pela lei de Ohm primeiro, né? Então, eu escrevo assim, E igual a R vezes I, tá? E igual a R vezes I. De novo, quem quiser fazer o triângulo, quem quiser fazer direto a lei de Ohm, né? Fiquem à vontade. Cada um veja o que é o seu melhor jeito de fazer, mas tem que fazer. Tem alguns de vocês que já fazem a substituição dos valores aqui, né? Então, nesse caso, como a gente já quer encontrar a tensão elétrica, que é o E, a equação já está pronta, né? A gente não vai manipular nada. Então, a nossa equação aqui não vai sofrer nenhuma manipulação, porque ela já está pronta. Então, o valor do E é igual ao nosso R, 100, vezes o I, que é 3,8. A tensão elétrica E, 100 vezes 3,8, nós teremos 380 volts. Tá? E falta encontrar a potência desse resistor, né? Quanto que ele vai dissipar de potência. Então, P, nós vamos encontrar o P. E aí eu escrevo a equação para que eu decore. P igual a U vezes I. Vamos decorar isso aqui. Então, a potência P será... A nossa U é a própria I, é a mesma coisa, né?
Então, 380 volts vezes 3,8 amperes, potência igual, quanto deu? 1.444 watts. Isso aí. Ó. Então, os valores finais sempre tem que ter unidade de medida, tá? Sempre tem que ter unidade aqui. SUSE, né? 3. Vamos lá. Valor de tensão do 3. 12 volts a fonte. A corrente elétrica, 4,2 amperes. Então, a resistência não tem o valor, né? Beleza. Então, vamos fazer o levantamento aqui. Então, o nosso E, 12 volts. O nosso I, 4,2 amperes. O nosso R, não temos. E, claro, também, nesse caso, não temos o P. Então, E igual R vezes I. Escrevo ali para decorar. Agora sim, a gente vai ter que fazer uma manipulação da equação, porque nós queremos encontrar o valor do R. Então, é isso que eu queria falar antes. Quem quiser já colocar os valores aqui e fazer a manipulação depois, pode fazer também. Eu gosto de manipular antes para ficar mais marcado na cabeça. Mas se alguém quiser colocar o valor do E aqui, que é 12, o valor do I, que é 4,2, e manipular depois, pode fazer, tá? Bom, qual que é a ideia, de novo, aqui para fixar bem para quem eventualmente tenha dificuldade? Nós queremos encontrar o valor do R. Então, a gente tem que deixar o R do lado da igualdade aqui sozinho. Ou seja, tem que tirar esse I daqui. Né? Então, E igual. Então, com a letra E ou com a tensão, a gente não vai mexer de lugar. Com o R também não, porque eu vou deixar ele, ou nós vamos deixá-lo aqui sozinho. O que tem que sair daqui é o I. Então, se o I está multiplicando, ele vai ter que passar para o outro lado da igualdade aqui, dividindo. Porque ele vai ter que inverter a operação que ele está executando ali. Então, o I vai passar para o lado lá junto com o E, mas vai passar junto com o E dividindo. Então, o E dividido por I. Então, R é igual a E dividido por I. Eu posso escrever aqui do lado, inclusive. Ó. Posso continuar a igualdade aqui. Né? E substituir os valores. E, que são 12 volts, dividido por o I, que é 4,2. Opa. R igual 12 dividido por 4,2. Quanto deu? 2,86 ohms. Isso aí. E aqui de novo, P igual a U vezes I. P igual, nosso U, 12 volts. Nosso I, 4,2. Nosso P, quanto dá? 50,4? Não. Watts. 50,4 watts. Isso aí. Muito bom. 4. Vamos lá. O 4, a gente tem uma fonte de 24 volts. Temos uma corrente de 0,75 amperes. E aqui também precisamos encontrar o valor de resistência. Então, nosso U, 24 volts. Nosso I, 0,75 amperes. Nosso R, não sabemos. E nosso P, também não. Tanto faz. Na prova, na vida, tá certo. Não pode errar com o W, por exemplo. Né? E a sequência tem que ser, ou pode ser essa I igual a R vezes I. Você vai colocar no começo. Pode ser. Pode ser. Uhum. Não está errado. Porque como foi definido e convencionado que a
a letra E ou a letra U são os símbolos da tensão elétrica, qualquer uma que você usar vai estar correto. Assim, mas no começo, ali, que nem o professor colocou, pode ser ou começar com o I, R e o I. Informação que quer dizer? O levantamento de informações aqui? Sim. Pode ser. U igual a 24 volts, que é igual a E. Né? Sim, mas dá para começar no I. Sim, tá? É que não, se eu escrever assim, ó, vamos escrever a equação assim, ó, U é igual a R vezes I. Tá errado? Não, porque U e E é a mesma coisa, em termos de grandeza elétrica, tá? Então, se alguém escrevesse assim, U igual a R vezes I, ou depois na outra, que eu até passar um traço aqui, ó, no cálculo da potência escrevesse assim, P é igual a E vezes I. Não tá errado, tá certo, não tem problema, tá? Pode escrever E vezes I. Caso lá do R, eu acho que se fizer assim, R igual a E sobre I, ou E sobre I igual a R, não muda nada. Não muda nada, é a lei de Ohm, tá certo também. Eu uso sempre o mesmo jeito para ficar aquela musiquinha gravada na cabeça. Eu estou me referindo aqui, ó, que eu fiz, tipo, E igual, daí o E R 12, e o I, no caso, pode Mas ser nessa sequência? Pode. Só que esse aqui você calculou ele, né? Sim. No começo você não tinha essa informação, né? Não. Só me refiro aqui. Sim. Fica I igual a R. Tá, entendi. Não, pode fazer, não tem problema. Então, U igual a R vezes I, por exemplo, né? Então, o nosso U vai ser igual... Opa, não, aqui a gente nós queremos achar o R, né? Então, só apagar aqui. Então, a gente quer encontrar o valor do R. Então, vamos deixar o R sozinho. Então, o U vai ficar onde está, igual R fica onde está, e o I está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, U dividido por I é igual a R. Quanto vale o nosso U? 24. Quanto vale o nosso I? 0,75. Então, R igual. Quanto deu? 32, né? 32 ohms. Isso aí. P igual a E vezes I. Quanto é o nosso E? 24 volts. Quanto é o nosso I? 0,75. P igual a 18 watts. Isso aí. Beleza. Então, ó, sossegado, né? Não tem mistério essa... Bom, se alguém tiver dúvida aí, né, por favor, pergunte. Né? Não fique com a dúvida aí. Nós vamos avançando aqui, mas... 5, né? 5. O 5 nós temos... Ele não sabe o valor da tensão. O valor da corrente aqui... 1,9 ampere. E a resistência... Então, aqui é a I, né? E a nossa resistência, quanto é? 200 ohms, isso. Então, fazendo o levantamento de informações aqui. Tensão elétrica, não sabemos. Corrente elétrica, 1,9 ampere. Resistência, 200 ohms. E a potência ainda nós não sabemos. Então, aqui vai dar a equação direta, né? E igual a R vezes I. Percebam que toda vez eu escrevo a equação para decorar ela. Acho que fica uma musiquinha na cabeça. E igual a R vezes I. E igual a R vezes I. Então, a tensão aqui será 200 ohms. Daí substituo os valores, né? Vezes o I, que é 1,9. Tensão igual a... 380 volts, isso? 380 volts. De novo com a potência. P igual a U vezes I. P igual a tensão que eu encontrei, que são 380 volts. Então, esse exercício eu precisava encontrar a tensão, né? Vezes 1,9 amperes.
Potência 722 watts. Muito bom. 6. O nosso 6, nós temos 36 volts na fonte. Temos um resistor de 120 ohms. E a corrente aqui nós não sabemos. É isso aí. Então, nossa tensão 36 volts. Nossa resistência 120 ohms. Aqui meu ômega ficou estranho, né? E o nossa corrente não sabemos. E nem a potência ainda. Então, E igual a R vezes I. Queremos encontrar o I. Então, o E fica onde está. Igual. O I vai ficar ali daquele lado da igualdade, do lado direito. Então, vai ficar onde está. Não mexemos com o I. Vamos ter que pegar o R e passar para cá. Então, o R está multiplicando, passa dividindo. Então, E dividido por R é igual a I, que é igual a 36 dividido por 120. Então, a corrente elétrica nossa será 0,3 ampere. 0,3 ampere. Potência igual a U vezes I. Potência igual a 36 vezes 0,3. Potência igual a 10,8 watts. Super tranquilo, né? 7. Então, nós temos uma fonte de 127 volts. Temos uma corrente de 1,38 amperes. E a resistência, evidentemente, não sabemos. Então, nossa E, 127. Nossa I, 1,38 amperes. R, sem saber. E o P, sem saber. Então, vejam que com essa feitura dos exercícios aí, e essa repetição, você acaba decorando as letras e o que é cada letra, né? Se é da grandeza, se é da unidade de medida. Por isso que a gente recomenda fazer assim, etapa por etapa, né? Porque cada vez que você fizer, você vai repetir e aquilo vai gravar na tua memória. Então, E igual a R vezes I. Queremos agora encontrar o valor da resistência. Então, o E vai ficar onde está, o R vai ficar onde está e o I vai passar. O I multiplicando passa dividindo. Igual, valor do E, 127. O valor do I, 1,38. Resistência igual 127 dividido por 1,38. 92,03. Então, 92,03 ohms. E potência igual a U vezes I. Potência igual a 127 vezes a corrente de 1,38. Potência igual a 175,26, né? Bom, vocês fizeram aí, certo, tá certo esses valores aqui, né? Não errei, né? Que às vezes acontece. 8. O 8 nós temos 50 volts na fonte. Temos 220 ohms. E não sabemos a corrente. Então, tensão elétrica E, 50 volts. Resistência, 220 ohms. Corrente, não sabemos.
Potência também não sabemos. Então, de novo, né? E igual a R vezes I. E igual a I dividido por R, que é igual 50 volts dividido por 220 ohms. Nossa corrente elétrica aqui, 0,23 amperes. Ampere, né? 0,23 ampere. P igual a U vezes I. P igual a 50 volts, vezes a corrente que a gente acabou de encontrar. Potência deu 11,5 watts. 11,5 watts. Número 9. Nós temos 250 volts na fonte. Temos 3,5 amperes de corrente. E a resistência nós não sabemos. Então, tensão 250 volts. Corrente 3,5 amperes. Resistência não sabemos. Potência não sabemos. E igual R vezes I. E fica onde está, R fica onde está, manipulo o I. Tiro o I de lá, passa para cá. Então, E dividido por I. Então, R será igual, nosso E, que são 250 volts, dividido pelo I, que são 3,5 amperes. R igual a 71,43 ohms. E P igual a U vezes I. P é igual a 50 volts vezes 3,5 amperes. Potência igual a 250. Não 50. Isso, 250. Então, 875 watts, né? Watts, isso. Watts ou watt, né? Se alguém falar watts, também está certo. 875 watts. E o último, número 10. Nós não sabemos o valor da tensão. Temos uma corrente elétrica aqui de 0,04 ampere e uma resistência de 1.200 ohms. Então, nós temos o R, que vale 1.200 ohms. Temos o I, que vale 0,04 ampere. Temos o E, que não sabemos, nem a potência ainda. Então, aqui não vai precisar manipular nada, né? E igual a R vezes I. Então, a tensão elétrica será igual ao R, que é 1.200, vezes o I, que é 0,04. Então, temos uma fonte de 48 volts. E P igual a U vezes I. A potência, então, será os 48 encontrados, vezes 0,04 ampere. Potência igual a 1,92 watts. Beleza, turma? Tranquilo, né? Então, aí, a lei de Ohm, a primeira, que mais para frente nós vamos estudar a segunda lei. Essa é a primeira lei de Ohm, E igual a R vezes I. E o que convencionou se chamar aí, né? Lei da potência elétrica. P igual a U vezes I.
vocês vão usar muito essa equação aqui, principal. Essa aqui, claro, a lei de Ohm no nosso componente curricular. Vocês vão usar bastante aí no componente de eletrônica básica. E quem for trabalhar com eletrônica usa muito, né? Muito a lei de Ohm. E essa aqui, P igual a vezes I, é uma equação que todo técnico vai usar o restante da vida, né? No dia a dia, na prática cotidiana. Aí, tá? É uma equação, porque vocês bem sabem aí que os equipamentos que a gente compra, adquire e instala, a gente não compra pelo valor da resistência. Então, você vai lá, nós falamos antes do chuveiro, né? Você vai lá comprar uma resistência elétrica por chuveiro, você vai comprar uma determinada potência de chuveiro elétrico ou a resistência que dissipe uma determinada potência elétrica. 5.600, 7.600 watts, 4.400, sei lá. Né? Então, você compra sempre os equipamentos, os dispositivos aí, pela potência elétrica que ele vai dissipar e, consequentemente, trabalhar. Né? Completamente. Né? Então, a watt é a unidade de medida da potência. E o volt é a unidade de medida da tensão. Né? Então, o pessoal confunde, né? Comprei um chuveiro de 5.600 volts. Né? 5.600 volts, não, watts, né? 5.600 watts. Né? Aqui na nossa cidade, que vai ser 220 volts, todos os equipamentos, né? Se for equipamento monofásico, né? Muito bem. Podemos avançar aí? Tá bom. Como é que é? Por exemplo, volt ampere, é uma unidade de medida de potência, mas isso aí vocês vão usar na terceira fase. Mas sim. Muito bem, turma. Nós temos, dando continuidade, melhor dizendo, com o componente curricular, nós vamos introduzir mais um conceito agora, tá? Bom, quando nós temos um circuito elétrico, e evidentemente que os que nós vamos utilizar nas nossas aulas aqui são circuitos elétricos básicos, circuitos elétricos simples, para a gente entender o princípio de funcionamento. Mas até esse conjunto de exercícios que nós fizemos aí, vocês têm no circuito ou no diagrama, vocês têm uma fonte e um resistor, que é um elemento consumidor ali que vai dissipar a potência elétrica. Nesse caso, a forma de calor. E quando nós tivermos um circuito que é sempre, né? Sempre, com mais de um elemento instalado. O que é a fonte? Essa é a grande pergunta. O que é a fonte? Porque o próprio nome já diz, né? É ela que alimenta o circuito. É a fonte. Né? Sem a fonte, não tem tensão, não tem diferença de potencial. O circuito para cá não vai dissipar potência, não vai ter corrente elétrica, se não tivermos a fonte. Então, é importante saber o que a fonte, entre aspas, vai enxergar. Porque ela vai ter que ter a capacidade de fornecimento de
como nós estamos falando aí, de energia elétrica. Ela vai fornecer tensão elétrica para o circuito, como nós vimos ali, e é a partir da fonte que se origina a corrente. Então, a corrente elétrica sai da fonte, passa no circuito e retorna lá na fonte, claro. Mas a fonte tem que ter capacidade de fornecimento. A corrente elétrica, sim, sempre em amperes. Agora, embora nesse componente curricular a gente não vai se preocupar muito com o dimensionamento da fonte, saber se ela tem capacidade ou não, nós temos que ter a capacidade aqui com o nosso componente de entender o comportamento do circuito para no futuro conseguir dimensionar fonte, né, para circuitos eletrônicos, a fonte que vai alimentar, por exemplo, essa sala de aula, qual que é a capacidade de corrente que tem que ter os dispositivos de proteção aqui, a partir da fonte e a partir de tudo que tiver instalado aqui no circuito. Então, nós vamos estudar circuitos básicos, elementares, para entender esse comportamento de quando nós tivermos vários elementos no circuito, o que a fonte vai enxergar. Nós precisamos entender isso. Muito bem. Então, se nós tivermos parecido com o que nós fizemos até agora, aí, uma fonte de tensão elétrica, acoplado num circuito ou conectado num circuito fechado, e nesse circuito está instalado um resistor de 100 ohms, né? Mas não importa os valores aqui, tá? Dependendo do valor da tensão que tiver na fonte, com esse resistor de 100 ohms, nós vamos ter um valor de corrente circulando aqui, conforme nós vimos pela lei de Ohm. Então, nesse caso aí, a fonte, vamos falar assim, enxerga um resistor de 100 ohms. Se nós pegarmos esse resistor de 100 ohms, né? Então, se nós pegássemos hipoteticamente aqui ele e fizesse uma divisão bem no meio, cortasse bem no meio esse resistor, né? De modo que nós tivéssemos 2 resistores e emendasse ele de volta para fazer o circuito ficar fechado. Porque se eu só cortar, eu vou interromper o circuito, né? Então, digamos que eu cortasse esse resistor no meio e emendasse, colocasse um pedaço de fio entre eles de novo, de tal forma que ficasse desse jeito aqui. Então, que eu conseguisse cortar ele bem no meio, o resistor, e aí ficasse com 2 resistores de 50 ohms e emendasse aqui, colocasse um fio condutor aqui entre eles. O que a fonte enxerga nesse caso aí? Oi? A fonte não sabe se tem 2 resistores ou se tem 1. Porque a resistência total, então habituem-se com essa nomenclatura aí, ou resistência equivalente ainda do circuito, permanece 100 ohms. A fonte, quando nós voltamos ali, né? O que a fonte vai enxergar aqui, ela não sabe se tem 1 resistor, se tem 2, se tem 10, se tem 100. Ela vai enxergar só o valor total. E aí ela vai funcionar e fornecer corrente para alimentar esse circuito total, digamos assim. Então, da mesma forma, se a gente pegasse esses 2 resistores de 50 ohms aqui e dividisse, teríamos 4 resistores de 25 ohms. Para a fonte não muda nada. Para nós que eventualmente estamos montando esse circuito, esse diagrama, e vamos fazer uma instalação, seja ela qual for, vai mudar, porque eu vou ter aqui, pegar aumenta a complexidade da montagem, digamos assim, né? Mas para a fonte continua os 100 ohms aí.
Então, se eu tenho 4 resistores de 25 ohms, ou um resistor de 100 ohms, para a fonte não faz diferença nenhuma. Tá? Então, a fonte, pegando esses 4, se tiver 100 resistores de 1 ohm, ela vai enxergar um de 100. Porque ela tem que fornecer, vamos falar assim, energia ou corrente elétrica para aquele circuito que equivale a um circuito de 100 ohms. Então, esse tipo de associação aqui, ou esse tipo de conexão, vamos melhor dizendo aqui, ó, esse tipo de conexão aqui de resistores, e na verdade não é só de resistores, mas na nossa aula a gente está estudando resistores, vocês vão ver em eletrônica que a gente pode conectar capacitores, podemos conectar indutores também, na nossa aula não vamos ficar só com resistores. Nós chamamos esse tipo de conexão aqui, quando a gente pega vários elementos e conecta num circuito, nós vamos chamar isso de associação. É uma associação. Nesse caso, uma associação de resistores. Nós vamos associá-los de tal forma que esses 4 resistores associados aqui, né, associados dessa forma, equivale a um resistor de 100. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aí o que a gente chama de associação em série. Associação em série. E a associação em série, a característica dela, nós vamos ver outras também, mas para nós montarmos ou resolvermos a associação, nós vamos ter essa equação aqui, ó. A resistência total de um circuito ou a resistência total de uma associação em série vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 mais quantos resistores a gente tiver na associação. Então, se tiver 100 resistores, nós vamos somar todos eles e achar o valor de resistência total ou também resistência equivalente, tá? Então, a gente pode dizer assim, né? Qual que é a resistência equivalente desse circuito? A resistência equivalente, 100 ohms. Ou qual que é a resistência total do circuito? 100 ohms. O termo equivalente é mais adequado, tecnicamente falando, tá? Mas se falarmos de resistência total, também não está tão fora assim, tá? Então, qual que é a resistência total? É o somatório de todos os elementos aí. Não entendi. N resistores que tu tiver. Então, se tiver 10, vai somar até o 10º, né? É N resistores. Então, quantos resistores tu tiver na associação? Aqui? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos uma associação em série de 3 resistores
20, R1, 20 ohms, o R2, 20 ohms, e o R3, 10 ohms. Então, como a associação é em série, aí uma fonte de 100 volts. Então, a corrente elétrica, vejam por que é importante ter esse conceito, o que a fonte enxerga. A corrente elétrica, ela vai ser fornecida pela fonte e vai circular, evidentemente, no circuito, mas vai passar por todos os elementos instalados nesse circuito elétrico aqui. Então, a fonte tem que ter, evidentemente, a capacidade de fornecer corrente para todo esse circuito. Só que, qual que é a corrente que ela vai fornecer agora? Porque, esquecendo a parte de baixo aqui, e lembrando do exercício que nós estamos na aula, todos os circuitos só tinham um resistor. Então, nós aplicávamos a lei de Ohm direto. Agora, para nós sabermos qual que vai ser a corrente desse circuito aqui, nós precisamos, primeiramente, resolver a associação. Que aí em série é muito fácil. Basta somar. Então, mas como a gente está indo sempre passo a passo, então vocês vão, na hora de fazer a resolução, vocês vão escrever resistência total é igual. Tem 3 resistores no circuito. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3. Resistência total do circuito vai ser igual. Agora coloca os valores, né? 20 mais 20 mais 10. Para fins práticos, se você inverter, não vai alterar o resultado. Mas como nós estamos trabalhando de modo a ter fidelidade de informações, você tem que colocar R1 e o valor do R1. R2 o valor do R2 e o R3 o valor do R3. Se você inverter, se escrevesse assim, 10 mais 20 mais 20, o resultado final é o mesmo. Mas você engana a pessoa dizendo que o R1 vale 10. Não, o R1 vale 20. Então, você pode escrever no diagrama, né? Escrever lá no diagrama, quem que é o R1? Esse aqui é o meu R1, esse aqui é o R2 e esse aqui é o R3. Então, a resistência total do circuito será 50 ohms. Então, resistência total. E aí, a importância de vocês fazerem o redesenho do diagrama. Refazer o diagrama com o valor final. Agora, nesse primeiro momento, parece um retrabalho sem sentido. Mas vocês vão ver que futuramente redesenhar o circuito vai ser fundamental. Então, habituem-se desde já. Então, nós vamos sair desse circuito inicial para um circuito equivalente, que é esse aqui. Esse aqui é o nosso circuito equivalente, é o circuito, né, já associado, né? Então, esse aqui é o circuito equivalente. O circuito verdadeiro, ou o circuito original, é o de cima. É o circuito de cima. O circuito que vai ser montado, digamos, numa situação prática, real, é o circuito de cima. Mas esse circuito de cima equivale a um circuito desse aqui, de 50 ohms. Né? Por isso que a literatura chama de circuito equivalente. Muito bem. Então, para esse circuito equivalente aqui, a gente pode aplicar a lei de Ohm e encontrar esse valor de corrente elétrica aqui, que é o mesmo desse. Ó. Né? Então, E igual a R vezes I. Então, vamos aplicar a lei de Ohm aqui. Tá? Encontrem aí, turma,
o valor de corrente elétrica. Aí. Bem a partir da lei de Ohm, né? E igual a R vezes I. Isso, você tem um resistor de 50 ohms, uma fonte de 100. E igual a R vezes I, acha o valor da corrente, como nós fizemos no exercício anterior. 2 o quê? Mas 2 o quê? 2? Não. 2 amperes. 2 amperes. Vai dar 2 amperes aí, né? Não. Eu caminhei 10 hoje. Passo? É. Então, tem que ter unidade medida no final e no começo, né? Durante a resolução não precisa, mas o valor final tem que ter ali. Então, nós vamos ter, né, turma? E igual a R vezes I, E dividido por R igual a I, que são 100 dividido por 50, 2 amperes. Dúvidas? Aqui? Falei watts? Então errei. 2 amperes. Sim. É obrigatório, assim, na vida, entende? Da tua vida profissional, quero dizer. Porque você tem que passar a informação para outras pessoas de como é que você chegou nisso aqui. Eles têm que entender qual que foi o teu raciocínio. Então, imagine que você é um técnico, imagine que a prova é assim, você está fazendo um relatório para outro técnico ler. Então, ele tem que entender como é que você chega em 2 amperes, da onde que saiu, né? E montar certo, né? Se montar errado, daí chega no valor... né? Monta errado, chega no valor certo, tá errado. Turma, pergunto, alguma dúvida sobre isso? Tranquilo, né? Bom, olha só. Tem uma coisa muito importante agora aí. Nós vamos ter um ponto de virada aqui do componente, tá? Vocês concordam comigo que esse aqui é o circuito equivalente, mas o circuito verdadeiro é esse aqui. Nós vamos montar, e não interessa o que é essa, por enquanto, o que é essa resistência, tá? Professor, é um chuveiro, é uma chaleira elétrica? Não é o caso ainda, tá? Não é o caso. Mas o que nós temos que ter em mente aqui? Vai ter uma corrente elétrica circulando, vamos pegar aqui primeiro, né? Vai ter uma corrente elétrica circulando, e esse circuito equivalente, ou essa resistência total aqui, vocês concordam comigo que ela está submetida a uma fonte de 100 volts e uma corrente de 2 amperes? Então, ela vai dissipar quantos watts de potência? P igual a U vezes I. 100 vezes 2, 200 watts. Só que esse é o circuito equivalente. Bom, se esse circuito equivalente aqui dissipa 200 watts, quantos watts dissipa esse circuito aqui? Quanto? Quem que falou? 200 watts. Não é o mesmo circuito? Esse circuito não equivale a esse? Bom, estão falando no circuito, a pergunta é boa. Mas vamos lá de novo. Aqui, ó.
Vamos ver se talvez alguém não tenha acompanhado. Então, potência. U vezes I. Potência do circuito equivalente será a tensão do circuito equivalente, que são 100, vezes a corrente do circuito equivalente, 2 amperes, certo? Então, a nossa potência aqui, nós temos 200 watts de potência. 2 amperes, certo? Está circulando nesse circuito aqui. Saindo da fonte, 2 e entrando 2 de novo. Quanto que é essa corrente aqui? Então, portanto, 2 amperes. Então, vejam, esse circuito todo aí tem uma tensão de alimentação de 100 volts e uma corrente de 2. Então, esse aqui dissipa 200 watts. E esse aqui também, 200 watts. Porque esse aqui equivale àquele, um equivale ao outro. Mas quanto que esse dissipa sozinho? Porque aqui nós temos um resistor de 50 ohms equivalendo aos 3 e o conjunto dissipa 200 watts de potência. Então, o conjunto dissipa 200 watts de potência. Se fossem 3 resistores iguais, daria para dividir por 3 igualmente. 200 dividido por 3. Mas não são 3 resistores iguais. Bom, então aqui nós vamos ter que... Oi? Poderia fazer uma proporção. Mas vamos em vez de resolver pela lógica matemática, que pode ser resolvido fazendo a distribuição de proporções, né? Vamos usar as leis da física para resolver isso aqui. Porque aí nós vamos entrar num conceito importante novo. Nós vamos ter aqui, ó, se nós tivéssemos um medidor de tensão, um equipamento chamado voltímetro, e eu instalasse um voltímetro aqui, ó. Vou instalar aqui embaixo primeiro, um voltímetro. Eu vou pegar um voltímetro e conectar aqui. E conectar aqui. Tá? E aqui os nossos circuitos, esses que a gente faz aqui, nós estamos supondo que o fio aqui de conexão, aqui, ó, entre a fonte e o resistor, é um fio ideal. É um fio que não dá problema, não gera perdas, tá? Quantos volts ele vai marcar nesse resistor aqui? Esse voltímetro vai marcar, conectado aqui. Volts. 100. Não vai marcar mais do que a fonte. 200 watts de potência. Então, não é um watímetro, é um voltímetro, né? Por quê? Nós estamos literalmente fazendo, via cabos, uma transmissão de tensão. Vamos transmitir o positivo e o negativo daqui para cá. Ó. Então, essa tensão que está em cima do resistor de 50 ohms é a própria tensão da fonte. Por isso que ele vai dissipar 200 watts de potência. Porque nesse resistor tem uma tensão de 100 volts em cima dele. Então, se nós fôssemos escrever, vou escrever aqui em cima por enquanto, a tensão da fonte, eu vou chamar de UF. Não vou escrever ele em cima para não confundir. Vou escrever aqui embaixo. Espera aí. Então, deixa eu escrever aqui embaixo. Aqui, ó. Então, a tensão da fonte, 100 volts. Se eu escrevesse assim, qual que é a tensão que tem no R1? O R1, tensão no R1, qual o valor que é? Nesse caso aí. 100 volts também. Ah, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, a tensão que tem no R1
são 100 volts também. Certo? Alguém não concorda? Ou não entendeu? Sim? Silêncio diz que sim, né? Então, beleza. É importante vocês não terem vergonha, pessoal, porque se ninguém disser que tem dúvida, eu vou para frente. Então, a tensão que tem no R1, 100 volts. Essa corrente do circuito aqui, que nós calculamos, essa I do circuito, a gente pode chamar ela de I total, porque é a corrente total que está saindo da fonte e é o valor total que vai chegar de volta para a fonte aqui. É a I T, a corrente total. Que nós calculamos agora há pouco ali, a nossa I total são 2 amperes. Se eu perguntar para vocês qual é a corrente, vou escrever aqui em cima, que está passando pelo R1, IR1, qual o valor que é? 2 amperes. A corrente não vai desaparecer. Ela sai 2 amperes da fonte, passa 2 amperes no resistor, volta 2 amperes para a fonte. Então, nesse circuito equivalente aqui ainda, né? Então, a corrente total, ó, deu bem certinho. A corrente total, 2 amperes, está passando pelo resistor. Então, aí R1, ou seja, a corrente que passa no R1 é a própria I total. Muito bem. Agora vamos fazer o caminho inverso e voltar para o circuito de cima. Quanto é a U da fonte? 100 volts. Quanto é a I total? 2 amperes. Quanto é a I que passa no R1? 2 amperes. Então, vou escrever aqui, né? R1, R2 e o R3 aqui para não se perder. Qual que é a I que passa no R2? 2 amperes. Qual é a I que passa no R3? 2 amperes. Opa, então aqui nós temos um sinal. Temos um sinal aqui. Nesse circuito que a gente disse ali anteriormente, que é uma associação em série, a gente vê que a corrente elétrica em cada elemento é sempre a mesma. Ou seja, ela não modifica, ou não se divide, ou enfim, é sempre a mesma. A corrente total é o próprio valor da corrente no R1, porque a corrente vai passar por ele, vai para aqui e vai passar lá. É a própria corrente do R2, é a própria corrente que tem no R3. A IR1, IR2 e IR3 é igual a IT, ou I total. Muito bem. Como no circuito equivalente a gente instalou um voltímetro no resistor, vamos instalar voltímetros aqui. Então, eu vou colocar um voltímetro e vou chamar ele aqui. Vamos chamar aqui, ó. Vamos conectar um voltímetro aqui. Um outro voltímetro no R2. E um terceiro voltímetro no R3. E aí a gente vai perguntar qual é o valor da U ou da E, né? Tanto faz. Qual é o valor? Vou fazer com a letra E agora, tá? Só para a gente ir se familiarizando. Qual é a ER1? Qual é o valor do R2? Qual é o valor do R3? Que aí a gente volta na pergunta original. Quantos volts vai ter
em cima do R1. Quantos volts em cima do R2, quantos em cima do R3. Alguém faz uma ideia aí? Fora quem já viu? 100? Será o valor da fonte? É para o circuito inteiro, né? Se tiver 100 volts no R1, quanto sobra para o R2? Bom, vai ter uma divisão. A regra tá no quadro. Não queremos achar o E? R vezes I. Então, ER1 vai ser igual ao quê? O valor do R1 vezes a corrente que passa a corrente que passa qual? No R1. Então, a tensão no R1 e R1 vai ser igual ao valor de resistência 1 vezes a corrente que passa no R1. Então, a tensão no R1 vai ser igual. A resistência, quantos ohms são? 20. Qual que é o valor da corrente do R1? 2 amperes. 20 vezes 2, 40 volts. Então, teremos no R1, 40 volts. Tensão no R2, que vai ficar em cima do gravador ali. Vamos ver se eu faço menorzinho. Vai ser R2 vezes a corrente que tem no R2, que é igual a 20 vezes 2, que é igual a 40 volts. A tensão no R3, igual R3 vezes I R3, que é igual a 10 ohms vezes 2 igual a 20 volts. Então, E é igual a R vezes I, sempre. Se eu tenho a resistência e tenho a corrente, eu encontro a tensão. Ou, né, se eu tenho a tensão e a resistência, encontro a corrente, e assim vai. Nem ambas juntas fazem proporção. Não, porque assim você consegue entender todos os detalhes do circuito. Né? Alguém que não tenha conhecimento da física, assim, consegue resolver por proporção, né? Mas vamos considerar esse aqui, para entender os conceitos de elétrica, porque vamos fixar os conceitos da elétrica aqui, né? Mais ou menos, porque essa instalação aqui, ela, na prática mesmo, você vai ver ela em circuitos eletrônicos. Você vai ver muito desse tipo de instalação, de circuito, melhor dizendo. Mas, para fazer o redimensionamento de algumas instalações elétricas, você vai considerar esse fio aqui, ó, não ideal, um fio que tem perdas. Porque o que nós estamos fazendo aqui é sempre fio perfeito, né? Um fio ideal. O fio, na real, ele não é perfeito, né? Então ele tem perdas. Aí você representa dessa forma aqui, para representar as perdas no circuito, tá? Então, a gente ainda não consegue comparar com máquinas e instalações de maquinário ainda com essa instalação, com esse circuito aí, tá? Mas para representar um circuito real, eu posso representar ele assim para entender as perdas que vai ter. Então, tecnicamente, quanto mais resistência, mais perda, né?
mais resistência em série, mais perda vai ter. Por isso que é comum você fazer aquelas instalações, a gente vai ver quando tiver a segunda lei de Ohm, às vezes faz uma instalação muito extensa, com o cabo muito extenso, e o equipamento lá na ponta da extensão não consegue rodar direito porque tem perda. E aí a representação do circuito é algo assim. No caso do eletrônico, trabalha com componentes muito pequenos, né? Isso interfere na questão da... Mas é questão de componentes resistivos mesmo, daí é resistor mesmo, daí. Assim também. Eu já vi os painéis, geralmente eles têm lá, tipo, 12 volts, cada chavinha tem uma voltagem. Voltagem? Ah, você não veio a aula passada, né? Na voltagem a gente não usa mais. É tensão elétrica, Não assistiu a aula também, né? Gravada. Tá perdoado. Eu vi lá, tipo, cada um tem uma tensão. Isso, tem um valor de tensão. Por causa desses registros, então, no caso. Pode ser. Porque conforme... Aí teria que ver o circuito lá, né? Mas conforme o resistor estiver instalado, vai ter essa tensão em cima dele. E aproveitando o gancho aqui, ó, essa tensão em cima do resistor aqui, ou de cada um dos resistores, nós vamos chamar também podemos chamar aqui, ó, de delta U. Tá? Delta U, queda de tensão. Tá? Eu não tenho espaço para escrever aqui. Queda de tensão. Então, se eu perguntar assim, qual que é a queda de tensão no resistor 1? Qual que é a queda de tensão no resistor 1? 40 volts. Qual que é a queda no resistor 2? 40 volts. Qual que é a queda no resistor 3? Queda de tensão? 20 volts. Olha a sacada aí agora. 40 mais 40, 80 mais 20, 100. Então nós temos os 100 volts da fonte distribuídos em cada resistor, de acordo com o valor de resistência elétrica. Então veja que o resistor menor teve menor queda de tensão. Os resistores maiores tiveram maior queda. Nesse tipo de associação em série. Mas nesse sistema, tem aí... Nessa associação. Se fosse representar tipo, uma instalação elétrica residencial, aqui o resistor ali equivale ao equipamento que está consumindo essa energia? De novo, se isso aqui fosse uma instalação real, nós diríamos que esse resistor aqui é a resistência do fio aqui de cima. Esse resistor aqui é a resistência do fio de baixo. A perda. E o equipamento seria esse. O equipamento seria esse cara aqui. Então, uma instalação real, tá? Mas nós temos que avançar mais ainda para entender as instalações reais, tá? Então, agora é importante a gente entender esses conceitos. Porque lá na vida prática, né, como técnico, e até na segunda, terceira fase, vocês precisam saber muito isso aqui. Então, de cabeamento, professor, existe qualidade, no caso, vai gerar mais ou menos perda? O cabeamento da instalação elétrica? Sim. Principalmente a parte dimensional. Se você fizer mal dimensionado, vai ter mais perdas, né? Tem norma, e daí tem cálculos, né? Que o técnico faz para ele fazer o dimensionamento correto. Corrente contínua é mais perda, Depende do valor da frequência, né? Depende do valor da frequência, a corrente contínua poderá gerar mais perdas, né? Mas é que a gente não tem sistemas de corrente contínua extensos, né?
Antigamente até tinha um pouco mais, mas hoje em dia, com o advento da eletrônica de potência, então está sendo substituída dentro das indústrias aí, os sistemas de corrente contínua. Muito bem, olha só, turma. Se nós temos tensão, né, E ou U de cada resistor, temos a corrente de cada resistor, que por acaso nesse circuito é a mesma total, mas temos o valor da corrente em cada resistor. A gente consegue encontrar mais o quê? A potência de cada resistor. Então, fazendo aqui embaixo, aqui, ó, se nós fizermos P igual a U vezes I. Então, P1 é igual a U1, sabendo que eu quero fazer uma relação entre o número com o resistor. Então, a potência 1 é a potência do resistor 1. Né? Então, potência no resistor 1 é a tensão que tem no resistor 1 vezes a corrente que passa no resistor 1. Qual é o valor de tensão no R1? No R1? 40 volts. 40 volts. Qual que é a corrente no R1? Quanto? 2 amperes. 40 vezes 2, então teremos aqui 80 watts. Potência do resistor 2. U2 vezes I2, que é igual. Tensão 2, 40. Corrente no resistor 2, 2. Potência 2, 80 watts. Potência 3, igual U3 vezes I3. Ah, tá, aqui um detalhe. Tudo bem. Vale para a aula aqui. Aqui eu cometi um equívoco, tá? Então eu vou corrigir aqui. Conceitualmente, não fiz nada errado, mas vamos usar as mesmas variáveis do problema inteiro, né? Então aqui, ó, eu usei IR1, IR2 e IR3, então vamos usar esse conceito. IR1, IR2, então vamos manter as mesmas variáveis, tá? Então, a potência no resistor 1 será a tensão no resistor 1 vezes a IR1. Então, que são 40 volts vezes 2 amperes. Temos 80 watts. A PR2 é igual ao ER2 vezes IR2, que também é 40 vezes 2, 80 watts. E a PR3 vai ser ER3 vezes IR3, que é igual a 20 vezes 2, 40 watts. Mais 80, 160, mais 40, 200. Olha lá. Onde é que está o cálculo? Ah, foi na outra página, né? Então, temos 200 watts de potência total. Então, a potência total... ...200 watts.
Vai. Olha só. O resistor 1, ele vai dissipar 40 watts de potência ele sozinho, né? Daí mais 40 aqui, mais 20 aqui. Então o circuito todo vai dar 200 watts. Ele vai dissipar 80 watts, 80 também. Qual que é a ideia disso aqui? Qual que é a ideia de eu saber quanto que esse camarada, ou cada um deles, vai dissipar de potência? Então, por exemplo, quando você for projetar ou fazer, ou até mesmo fazer manutenção, num circuito eletrônico, por exemplo, que tem uma associação lá qualquer, ou uma associação como essa, e você for substituir o dispositivo chamado resistor, o resistor novo, ele tem que ter a capacidade de dissipação de potência de pelo menos 80 watts. Porque você pode ter um resistor de 20 ohms, vamos falar assim por enquanto, num tamanho físico, não tamanho de resistência, um tamanho físico muito reduzido. E aí ele não tem capacidade de dissipar 80 watts. E daí ele vai queimar, porque ele esquenta demais. Essa dissipação de calor, o elemento tem que ter a capacidade de dissipar. Então, se nós estivéssemos fazendo um circuito eletrônico aqui, fazendo um projeto de um resistor de 20 ohms associado dessa forma, em série com outros, e uma fonte de 100 volts, ele tem que ter pelo tamanho físico capaz de dissipar na forma de calor 80 watts. E ele tem que ter, claro, evidentemente, 20 ohms de resistência. Então, essa capacidade de dissipação de potência dos equipamentos, em geral, principalmente os equipamentos eletrônicos, vai estar relacionado ao tamanho físico. Então, você pode ter um resistor de 20 ohms desse tamanho aqui, fisicamente, mas 20 ohms de resistência, e um resistor de 20 ohms em formato miniatura, como vocês encontram nas placas eletrônicas, miniaturizado. Em termos de resistência, não. Só que um não tem 80 watts. Ele é 0,8 watts, vamos supor. Então, se você colocar um resistor de 20 ohms miniatura aqui, ele queima na hora, digamos assim, porque ele não tem capacidade para dissipar os 80 watts necessários ali. E a tensão, né? Tá? Então, por isso que é importante a gente saber o ΔU, a queda de tensão em cada elemento, e a potência que ele vai dissipar dentro de que cada elemento vai dissipar dentro daquele circuito ali. Aqui, estava aqui o cálculo, né? Então, nós já fizemos na outra folha, tá? Então, vai ficar o PDF, eles podem refazer depois para treinar, né? Os cálculos que a gente fez na primeira folha. Então, o valor do resistor 1, a corrente do resistor 1. Né? A tensão do resistor 1, do resistor 2 e do resistor 3, né? Então, os cálculos aí. Sempre é mesmo. Perfeito. Exatamente. Aqui os cálculos da potência, que a gente já acabou de fazer também. Calculando as potências individualmente e somando, tem que dar a mesma potência se você for, aquela mesma potência do cálculo total. Né? Então, nós tínhamos lá 100 volts vezes 2 amperes, lembra? Né? 100 vezes 2, 200. E calculando as potências individualmente e somando elas, 80 mais 80 mais 40, também vai dar 200. Então, por uma via ou por outra, as potências têm que dar iguais. Então, aqui, na hora da avaliação, você pode tirar uma prova, né? Será que está certo? Fiz lá. Faz o total, bateu o resultado, né? Está certo. Mas dá para usar fórmula? Sim. Uhum. Mas vocês vão decorar, vocês vão usar tanto, é só duas. E igual a R vezes I, P igual a U vezes I.
Então, Então, isso aqui que nós aprendemos agora, nós já estudamos a primeira lei de Ohm, essa aqui é a segunda lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, tá? Que é a lei das malhas. Que diz assim, ó. Num dizer mais simplificado. Onde é que tá? Peraí, vamos voltar aqui. Aqui, ó. O dizer mais simplificado. Se vocês pesquisarem livros aí e tal, ele fala de maneira mais complexa. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Isso aqui é uma malha, ele chama de malha, tá? Esse circuito aqui, ele chama de malha. Ele diz assim, o somatório das quedas de tensão em uma malha ou em um circuito. Então, o somatório, a soma das quedas de tensão em um circuito é igual à tensão da fonte. É isso que diz a lei das malhas, tá? Que é a segunda lei de Kirchhoff. Então, a soma das quedas de tensão nos elementos é igual à tensão total ou igual à tensão da fonte. E é isso que está escrito aqui, ó. Tensão total, delta U1 mais delta U2 mais delta U3 mais delta UN é igual à tensão da fonte ou à tensão total da malha, tá? Então, essa é a segunda lei de Kirchhoff. É que eu ensino primeiro a segunda, depois a primeira, porque é mais fácil. Nós vamos voltar para a primeira daqui a pouco, mas ou na próxima aula. Que hora é? 10h06. Fonte. Ou total, né? Beleza, turma? Então, na associação em série, nós vamos ter que a corrente elétrica I não se divide. I é sempre a mesma. Então, em série, na associação em série, a corrente é sempre a mesma. Como nós vimos, né? Então, vou voltar lá no circuito, aqui, ó, né? Ó. A corrente elétrica, deixa eu ver aqui como é que... A corrente elétrica não se divide, é a mesma em todos os elementos, é a mesma, não tem divisão de corrente. Então, em série,
Agora, a U ou a E, né? U ou E, se divide entre os elementos. Os elementos da associação. A U ou a E vai se dividir. Porque nós vamos ter as quedas de tensão, então a corrente não divide e a tensão divide. Né? É isso que nós observamos ali naquele circuito. Assim, ó, aí não se divide. Aí é sempre a mesma. Eu sempre recomendo que o pessoal, que os alunos, que vocês, enquanto eu estiver falando, vocês fiquem prestando atenção. E depois copia. Daí você anota do teu jeito, que você consiga entender. Né? Então, porque senão você perde informação, que eu estou falando, e aí você está anotando e... Né? Então, de novo, aí não se divide, a U ou a E se divide. Basicamente é isso. E uma característica muito interessante da associação em série é que assim, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Qual que é o valor da resistência total desse circuito? 50 ohms. Então, e qual que é o maior valor do circuito original de resistência? 20 ohms é o maior valor. Tem 2 de 20 e 1 de 10. Então, na associação em série, a resistência total vai ser sempre maior que o maior resistor da associação. Porque, claro, você vai somar, né? É óbvio, né? Então, a resistência total na associação em série, ó, veja que nós estamos falando de associação em série, vai ser sempre maior. Então, a resistência total é maior do que o maior resistor da associação. Então, veja, vocês não precisam escrever exatamente como eu escrevo. Vocês podem escrever com a palavra de vocês. Então, a resistência total vai ser sempre maior do que o maior resistor da associação. O maior resistor lá era 20. E a resistência total deu 50. Então, vai ser maior. Essa aqui é uma regrinha de bolso, essas 3 aqui, porque vai ser muito importante quando nós tivermos outros tipos de circuito e circuitos mais complexos que esse. Tá? Então, lembre-se da associação em série, tá? Que nós estamos vendo aí. Tranquilo? Então, a associação em série é fácil. Essa, sossegada. Nós vamos ter, talvez, alguns probleminhas com essa aqui. O que será que a fonte vai enxergar com essa associação aí? Então, como nós temos já uma certa hora avançada, são 10h15 agora, então acho que não compensa a gente começar uma nova atividade aqui e já interromper ela, né? Não vai dar tempo da gente concluir o raciocínio, tá? Então, por hoje a gente encerra aqui nessa parte de associação em série, que é mais tranquila. Então, na próxima aula, nós começamos daqui em diante.
Deixa eu fazer a chamada. Vou fazer. Essa é paralela. Vou fazer a chamada aí, turma. Ademir. Irmã, só fazer a chamada aí. Alan. Arceli. Carlos Silva. David. Diego de Ávila. Diego Santos. Diogo. Emanuel. Esse não veio, mas é Ezequiel. Gabriel. Ismael. Lucas. Luiz Vaz. Luiz Rusklik. Marcos. Mateus. Robert. Pessoal, deixem as carteiras alinhadas aí para amanhã cedo, tá? Robson. Rodrigo Chaves. Saiu também. Vinícius. Wellington. Marcos. Beleza, turma? Então, até a próxima. Valeu? Deu mais semana passada eu ganhei falta mesmo na primeira. Mas tipo assim, Wellington. Na primeira eu ganhei. Não, valeu. Não, eu marquei ele. Daí eu tava lá no olho do barco. Eu pensei que tinha perdido a vaga. Daí o professor Gabriel acabou de postar a declaração lá naquele site que ele abonava para o que estava trabalhando. Na verdade não vai abonar, mas vai justificar. Isso. Valeu.